audiência e clareaudiência. E o capítulo é o 12, nos domínios da mediunidade. Chegou o momento em que todos que estão na reunião se encaminham para as preces de despedida. São então as vibrações finais em que os médiuns, os esclarecedores, estarão mais de perto agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho e, portanto, com ligação mais intensa ainda com o mentor, que é Clementino. Alguém coloca a água no final dos trabalhos, no momento da prece. E aqueles que estão aprendendo, Hilário, pergunta então qual a razão, e um benfeitor explica que a água é um grande condutor de vibrações magnéticas. E então Clementino se aproxima do local onde está a jarra de água, e ele faz a sua prece, se ilumina todo, e as vibrações caem e são absorvidas completamente pela água. Então, todos farão uso daquela água magnetizada, que são recursos de grande valor. Por que a água é colocada ao final? Não é aconselhável de maneira nenhuma que a água permaneça durante o tempo em que as incorporações ou as psicofonias estão em curso. Por quê? Porque as vibrações são muito pesadas, né? Mas no momento da prece final, quando todos já estão aliviados e já não existe a comunicação, pode-se colocar a água fluidificada. Alguém coloca a água no lugar certo para ser magnetizada. Em seguida, o mentor fala que os médiuns, para os médiuns, não convém, por agora, a clarividência e clareaudiência demasiado abertas. Por quê? Porque o ambiente nosso é bastante perpassado e mesmo impulsionado ou pressionado por espíritos que estão no umbral grosso. Nós sabemos que estão muito no resto do chão, são 50 quilômetros, né, de umbral bem pesado, 950 quilômetros de umbral, e o médium, ele precisaria ter grande revolução espiritual para poder controlar, né, no caso do aparecimento de espíritos desagradáveis, inferiores. E os médios seriam fustigados por entidades constantemente. Então, aqui nós estamos vendo que o benfeitor Clementino e o Augusto, né, eles não recomendam a abertura da clarividência e da clareaudiência, uma abertura muito grande, porque o médium não saberia controlar o tempo todo esse tipo de comunicação e poderia atrapalhar a vida de cada dia. Então, um médium não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa. Aqui na Terra, a mediunidade, em geral, é de prova, né? A mediunidade dos santos existe naturalmente, mas eles já têm as suas próprias defesas, porque já têm a sua própria evolução.
Não é o caso, por exemplo, da maioria dos médiums que funciona aqui no planeta. Então, ele diz que, por agora, a clarividência e a clareaudiência, elas serão dosadas, né, de maneira a que as médiums ou os médiums não as tenham demasiadamente abertas. Por quê? Porque não convém o médium tomar conhecimento de tudo que se passa à volta dele. Ele não tem condições de administrar isso no dia a dia. Outra coisa, isso aqui eu já disse, né? Somente os médiuns evoluídos é que dominam a influência do meio. Então, os chamados santos, praticamente todos foram médiuns. E nós sabemos pela biografia deles, né, os tipos de mediunidade que eles têm. Mas eles podem exercer um domínio sobre aquilo que se passa ao seu redor. Eles podem controlar a influência do meio. E uma coisa que nós precisamos deixar bem claro e que é fundamental é todos nós sabermos que a percepção varia ao infinito. Cada médium tem um tipo de percepção. Então, julgar que os médiuns da sala, todos eles, vão perceber a mesma coisa e vão falar a mesma coisa, é não compreender o que é mediunidade. Então, mediunidade é sintonia. E quando a gente fala em sintonia, nós estamos falando no potencial que cada um tem de entrar em sintonia com o seu meio. Isso varia ao infinito, como eu disse. Então, tem que ficar bem clara essa primeira parte, dizendo que a nossa percepção como médium, ela varia e é diferente em cada criatura. Bem, as faculdades mediúnicas podem ser idênticas em pessoas diversas, mas cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. As faculdades mediúnicas podem ser iguais para cada um de nós, mas a percepção não vai ser igual. Então, é por isso que dentro de uma mesma sala, dentro de uma mesma reunião, um médium diz estar vendo determinada coisa e isso não ser percebido por outros médiuns de vidência. E ele explica com um exemplo muito importante. Você pode ter uma assembleia com vários pintores. Cada um tem a sua palheta, tem as suas cores e está então preparado para pintar. O modelo é único. Você pode pôr ou uma paisagem ou um modelo humano, mas cada pintor vai realizar um tipo de pintura. Vai ser diferente. Então, em mediunidade não existe unanimidade. A mediunidade, ela é bastante diversificada. Por quê? Porque o ser humano é assim. Ele é muito diversificado. Assim como não existe uma morte igual a outra, não existe uma EQM igual a outra,
todos os fenômenos mediúnicos poderiam ser considerados iguais em determinadas faixas, mas a percepção é diferente. Então, a mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina. Então, uma das razões pela qual o médium tem percepção diferente é exatamente porque ele tem sintonias diferentes, condomínios diferentes. E ele, então, obviamente, terá uma filtragem diferente. Então, essa história no meio espírita de considerarem as psicografias sagradas é um grande erro. É um enorme erro. Por quê? Tudo precisa passar pelo crivo da razão. Nós precisamos ouvir ou enxergar o plano espiritual através do médium com bastante parcimônia, com juízo crítico. Por quê? Exatamente por isso, porque cada um de nós tem um sistema de sintonia, de filtragem. Se a mensagem vem, nós precisamos, acima de tudo, ter discernimento para analisar. Se é possível, se não é possível. A gente às vezes vê e ouve verdadeiras barbaridades como se fossem sagradas manifestações espirituais, mas não são. Porque o mundo espiritual está repleto, né? Se nós quisermos ter uma ideia, nós temos 7 bilhões e tantos milhões de encarnados. Mas, em compensação, nós temos 20 bilhões de desencarnados. Se André Luiz diz que 2/3 da humanidade não tem evolução, é preciso que a gente observe qual tipo de comunicação nós estamos recebendo. É preciso bom senso. É preciso, principalmente, usarmos o discernimento. Então, cada espírito vive entre as forças com as quais se combina. A transmissão se dá segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então, um modelo, ou mesmo um exemplo, que a gente poderia dar é para a tribo mais primitiva. Um mentor que apareça para o pajé ou para alguém que tem fenômeno mediúnico, ele não vai ficar falando de física, de reação química, de filosofia. Por quê? Porque ele em absoluto não será entendido. Mas a comunicação dele deverá ser no plano prático, né? Ensinando a tribo a semear, a colher, dando instruções bem simples para que todos aproveitem. E isto se repete também no outro extremo, quer dizer, na universidade, na academia, se um espírito tribal vier, então ele não vai
falar sobre filosofia, nem sobre ciência. Obviamente, ele não tem gabarito para isso. No entanto, se questionado sobre fitoterapia, é possível que ele dê a sua contribuição, né? Ou falar das plantas, no melhor época de plantio, as sementes e etc. Então, é preciso que a gente use o discernimento para analisar a própria mediunidade e a mediunidade dos outros. Não é que nós vamos exercer o papel de eliminar a ideia de fenômeno mediúnico em todas as pessoas. Não é isso. Mas nós vamos ter que acompanhar o que os espíritos nos trazem. E se aquilo que eles estão falando tem, vamos dizer, uma lógica, ou eles não estão contrários, por exemplo, aos princípios de Kardec. Por quê? Porque muitos espíritos podem vir e trazer concepções muito animalescas, ou concepções que ferem o conhecimento que a gente tem da própria mediunidade, por exemplo, intuindo o pessoal para cobrar, né? O que é contrário a tudo aquilo que estamos vendo na obra de Allan Kardec, que nos pede dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Então, já é um ponto a ser considerado, e outros mais. Bem, agora nós entramos na clarividência e na clareaudiência propriamente dita, quando Hilário pergunta, né, aos benfeitores, aos professores, se os olhos, né, se a gente vê em matéria de mediunidade, se a gente vê com os olhos ou escuta com os ouvidos. Qual é a resposta? Qual é a resposta? O que será que os benfeitores disseram? Quem perguntou não foi André Luiz, que ele já tinha cancha, né? Já sabia. Mas quem perguntou foi Hilário. Estava começando nas tarefas de mediunidade. Os benfeitores responderam que os olhos são como se fossem os óculos. Eles só ampliam. E que os ouvidos são apenas ampliadores dos sons, porque é a mente que vê, não é o órgão do sentido. E tanto é verdade que o vidente vê o que se passa nas costas, o que você estando voltado como eu estou, por exemplo, para vocês, eu não tenho condições de ver o que se passa nas minhas costas. No entanto, o vidente é capaz de dizer como está vestido o espírito, quais são a cor dos seus olhos e se ele está se movimentando ou não. Uma prova cabal de que a mediunidade não depende dos olhos e não depende dos ouvidos. Apenas e tão somente são órgãos que ampliam a nossa capacidade, mas a visão, ela se dá através da mente. Então, uma pessoa que pode escutar algo bem distante, né, com sons, às vezes, que somente os animais podem ouvir, muitos cachorros podem ouvir os infrassons, o médium também pode ouvir, mas ele pode ouvir por quê? Porque é a mente que vê.
e a mente que ouve, né? Então é o que ele diz: os olhos e os ouvidos são simples aparelhos de complementação. Nós vemos com os olhos fechados, nós podemos estar com os ouvidos tapados e nós podemos ouvir, e assim por diante. Toda percepção é mental. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque senão nós não vamos entender o que é mediunidade. Toda percepção é mental. E aí, o benfeitor diz: há sons e luzes muito além das acanhadas fronteiras vibratórias da matéria. O médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Eu lembro então Lamennais, no livro dos médiuns, quando ele diz que a mediunidade leva à perfectibilidade dos sentidos. Aqui ele confirma. Quer dizer, nós vamos ampliar a nossa capacidade de sensorial, de percepção, quando a mediunidade for trabalhar a nossa capacidade perispiritual e orgânica. Então é preciso guardar bem isso. O médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos, amplia os sentidos. Por isso que o médium em geral tem uma sensibilidade aflorada. Agora, recentemente, e que eu terminei meu livro sobre os 44 anos de amizade com Chico Xavier, eu coloquei algo muito importante e que vem comprovar isso que nós estamos vendo aqui. Ele perguntou ao Carneiro, nosso confrade de Minas Gerais, ele disse na frente do Carneiro para Igorina: você escuta o choro deles, Igorina? Ele disse: não, Chico, não escuto. Quem que está chorando? Ou quem chora? Ele falou assim: são os espíritos que já estão sendo levados da terra e que aqui não mais vão ficar. Eu ouço o choro deles. Você não escuta? E nessa conversa ele disse que eles estavam sendo levados primeiramente para a Lua e dali seriam repatriados para o mundo que é Quiro, onde Jesus também preside. Vejam bem a capacidade que o médium tem de escutar um choro que se dá na Lua. Quer dizer, realmente é preciso muita evolução para aguentar algo assim. É por isso que os médiuns em geral, eles são calibrados pelos espíritos a fim de que não abram demasiadamente nem a audição e nem a visão, nem a clareaudiência, nem a clarividência. Certo? Muito bem.
Então, chegou o momento em que eles estão nessa parte final, estão orando e entrando em conexão com Clementino de uma forma muito mais intensa. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. A pessoa vê e ouve com o cérebro. Eu insisto que a gente tem que deslocar o conhecimento de forma bastante propícia para receber esses ensinamentos. Quer dizer, nós ouvimos e vemos através do cérebro quando somos médiums de evidência e declare ao vivo. E aqui ele explica, ó, vejam bem, apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos da esfera fisiológica pertencem à alma que os fixa no corpo carnal. É por isso que, nessa mesma lição, o benfeitor Clementino diz o seguinte, que os cegos e os surdos, se devidamente condicionados e orientados, e se desenvolvem a mediunidade, eles têm também condições de ver e ouvir. Aliás, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela que assistiu 30 mil pessoas ao redor do mundo no momento da desencarnação, nos estados finais da existência. Ela conta que havia o testemunho de cegos e paralíticos que, desdobrados, eram capazes de dançar e de ver. Por quê? Exatamente porque é o cérebro que vê. E se eles vêm se os espíritos vêm com um impedimento fisiológico, mas se o espírito tem relativa possibilidade de se deslocar no tempo e no espaço, tem também condições de ver e ouvir, mesmo não tendo utilizado o cérebro desde a infância ou desde o nascimento. Por quê? Porque é o espírito que vê, é a mente que vê, e é ela que comanda o corpo. Agora, quando não há possibilidade de comando do corpo, porque o fisiológico foi comprometido, é claro que o cérebro não vai responder na medida da necessidade. Não, nós não vamos ter aquela faculdade. No entanto, se formos treinados para isso, nós teremos condições de receber, sim, a mensagem. Então, repetindo, apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens,
Quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos da esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal. O exemplo que o espírito dá. À noite, cada noite, durante o sono. Então, eu vou recordar aqui Albert de Rochat, numa das aulas anteriores. O espírito projeta-se no mundo espiritual, conscientemente ou não, e expande os seus poderes sensoriais, que será tanto maior quanto mais centros de força sejam dissociados ou desarticulados. No sono comum, nós, em geral, não temos a desarticulação das forças anímicas, né? Então, mas nós podemos nos distanciar do corpo sem tomar conhecimento. Na maior parte das vezes, nós não estamos conscientes disso, né? Então, mas o Antônio de Castro, que nós vimos da outra vez, ele é um médium de desdobramento. E ele ia conscientemente, ele fez a viagem dele conscientemente. Por quê? Porque ele estava projetando no mundo espiritual, né? E com isso ele expandiu os seus poderes sensoriais. Então, a vidência, ela pode se dar com o espírito vendo diretamente, no caso do desdobramento, e vai descrevendo o que está vendo. Mas a vidência que nós estamos falando é aquela em que nós temos a capacidade de ver o espírito. Não é só ver o espírito, não, como nós vamos agora mostrar para vocês. Somos receptores de reduzida capacidade à frente de inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Nossa mente é um ponto espiritual limitado. Isso é fácil de compreender, né? Que, segundo o livro, aquele do André Luiz, que fala sobre as desencarnações, nós enxergamos 1/8 parte do que se passa ao nosso redor. Então nós, na verdade, somos ceguetas, né? Nós não temos uma visão muito boa e também a nossa audição é bem precária, né? O que justifica isso que ele está falando aí. Nós recebemos uma quantidade enorme de energia, mas não percebemos. Os 3 médiuns sob o comando magnético de Clementino tinham atitudes diferentes, e nós vamos ver. O Castro, como ele queria encontrar a mãe dele desencarnada, ele se desligou do domínio magnético de Clementino e não tinha a mínima percepção do que se passava ali na reunião. Por outro lado, né, a dona Celina e a dona Eugênia, elas estavam firmes sob o efeito do magnetizador, do Clementino. Então eles consideraram que o Castro era uma antena que se insensibilizou. Quer dizer, ele não tinha sintonia com o mentor. Então ele não percebeu nada.
Ele tinha capacidade para ter? Tinha. Mas ele estava ligado ao fato de ver sua mãe, de encontrá-la, então ele se desligou do objetivo da reunião. A dona Celina recebeu a visita do esposo e ele queria conversar com ela disse não, agora não, depois. Por quê? Era mais disciplinada, né? Ela sabia que ela tinha que ficar sob o influxo do Clementino e dar o recado que fosse transmitido por ele. Então, Dona Celina vira surgir no recinto um ribeiro cristalino em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E Dona Eugênia seguiu-a explicando que chegara a contemplar o edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. Aqui eu faço então uma exposição de que a evidência ela pode ser direta e a evidência pode ser de imagens que são sugeridas pelos mentores. Nesse caso aqui, são imagens. Nós vamos ver. Elas estão na faixa magnética de Clementino, viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Vejam que interessante. Clementino, elas estão na faixa de Clementino. Elas o veem, mas ele está externo a elas. Por outro lado, elas são capazes de decodificar as ideias dele. Quais são essas ideias? As ideias que ele coloca no pensamento, né? E elas são descritas assim: ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressa. Então há dois tipos de evidência. A evidência que você vê diretamente, externamente a você, os mentores, a paisagem que está ao seu redor. E há a evidência das ideias que são projetadas, por exemplo, pelo benfeitor espiritual. No caso, Clementino. Como a instituição queria construir uma instituição para doentes e outra para crianças, a dona Celina pegou a parte dos doentes e a dona Eugênia detectou a mensagem do mentor para a parte das crianças. E o Antônio de Castro não detectou nada, porque ele se dessintonizou. Ele saiu fora. Então, os fenômenos que partem da observação ativa dos médios, por exemplo, existência de pessoas, paisagem e coisas exteriores a ele. Esse é um tipo de visão. Visão e audição. Os que decorrem da sugestão pelo pensamento criador dos amigos desencarnados e encarnados. Se os encarnados tiverem força mental, eles também podem determinar o aparecimento dessas ideias. A mente de cada médium
faz a tradução segundo suas possibilidades. Então é aquilo que eu falei. Não existe um médium igual ao outro. E a sintonia é diferente. E vocês viram o exemplo aqui. A dona Celina pegou uma parte do que Clementino queria dizer. A dona Eugênia pegou a outra parte. Sem prejuízo nenhum. Cada uma pegou uma mensagem. Então, houve uma interferência do Hilário muito inteligente, quando ele disse: ah, agora eu sei a técnica dos obsessores, porque eles podem causar impressões alucinatórias. Então, às vezes, aquilo que é considerado alucinação endógena, que vem do próprio indivíduo, não é. Pode ser estar sendo plantada no cérebro da pessoa. Por quê? Porque muitas vezes são espíritos de grande potencialidade mental, criam imagens poderosas, mas imagens alucinatórias, com as quais eles interferem na mente dos obsediados, e muitos surtos de mediunidade acontecem assim, e muitos outros surtos da parte psiquiátrica são aumentados dessa forma. Tudo isso precisa ser analisado. Então, é o que nós tínhamos a dizer hoje sobre clarividência e clareaudiência. Há alguma pergunta que desejam fazer ou alguma coisa que queiram explicar sobre o assunto, estamos às ordens. Foi entendido? Entenderam todos os pontos? Doutora. Boa noite. Boa noite. Esclarece um pouco mais a respeito dessa visão que as duas mulheres tiveram a respeito. Uma era mental e a outra era visual. Não, os dois são mentais e são visuais. Cerebral. São mentais visuais. Mas são produções mentais do Clementino. Ele projetou a instituição dos doentes e a dona Celina viu os doentes serem tratados na instituição. Mas é tudo da cabeça do Clementino. Ela não está vendo isso. Ela está vendo as imagens que ele projeta, né? E a dona Eugênia vê então a instituição de crianças. Ele também está projetando a imagem da instituição infantil, que eles devem ter como sendo responsabilidade da instituição à qual eles pertencem. Ficou claro? Então, nós também teremos alguma maneira de fazer a revisão do curso. Então, aqueles que têm uma dificuldade para colocar perguntas no dia, podem fazer as perguntas por escrito. Porque quando a gente for fazer a revisão das matérias já explicadas, nós teremos oportunidade de tirar essas dúvidas com vocês. Então, eu vou pedir ao Maida que tenha paciência e ao Flavinho para vocês recolherem essas perguntas, colocarem numa caixa. Não digo que nós vamos fazer a revisão agora, porque nós ainda temos matéria para dar e que são fundamentais, mas haverá um momento em que nós vamos fazer a revisão e vamos poder responder. Mas o importante é que vocês leiam o livro quando chegarem em casa,
para a coisa ficar mais simples e mais fácil na cabeça de vocês. Muito obrigada e até a próxima.